Gente, eu percebi que eu reclamava muito há um tempo atrás, né? Que eu não expressava minha gratidão pelo que eu tinha. Eu já tive uma vida um pouco mais, uma vida confortável. Eu tinha um bom salário, eu tinha um cargo público, eu tinha uma boa casa, eu tinha amigos. E por questões pessoais, eu tive que sair de Belo Horizonte e ir para Uberlândia. E parece que lá eu tive que pagar uma dívida kármica, sabe? E a minha vida começou a dar uma verdadeira ré, né? Eu não conseguia subir, galgar postos maiores dentro do meu trabalho. E quando eu galguei, eu fui parar num lugar que não foi bom para mim. Eu comecei a ter contato com energias extremamente negativas e parece que eu fui sendo enlaçada por uma série de energias negativas. Perversidade, maldade, mentira, corrupção, rancor, ódio, conluio. E eu não tinha noção de nada disso. A minha vida, eu comecei a sair perdendo tudo. Assim, eu perdi o meu trabalho, eu tinha razão no que eu estava defendendo, mas eu perdi o meu trabalho. Daí eu perdi a minha renda, acabei aposentando com salário muito menor. Já voltei de onde eu estava trabalhando adoecida, com problemas sérios, né, de estresse pós-traumático, agorafobia, esse é o diagnóstico, né? Agorafobia, pelas coisas que eu passei, pelo medo das coisas que eu poderia passar. E tudo isso é extremamente negativo. Eu enfrentei tudo, sim, de uma certa forma, muito sozinha e com a ajuda de Deus, da espiritualidade de luz que eu sirvo. E depois que eu perdi esse emprego, eu movi uma ação. Eu perdi essa ação por conta das advogadas que foram, dos escritórios de advocacia que foram nomeados. Eu estava fazendo um transplante de medula para viver, né? Eu não tinha outra alternativa, eu tinha que fazer um transplante de medula. E tudo isso estava acontecendo e eu recebendo gaslighting. Também uma prática gaslighting, elas tentando me convencer de todas as formas que eu tinha perdido aquela ação por outros motivos, mas eu sou uma pessoa que eu tô sempre em oração, sempre buscando de Deus a direção. E daí eu acabei descobrindo a verdade, mas isso não me permitiu deixar de ter o prejuízo aí de mais de R$ 1 milhão. E daí eu fui olhar as energias todas que estavam por trás de tudo que eu estava passando. E nesse período eu já estava tendo, como ainda estou tendo, apoio de muitas pessoas que têm um caminho iluminado, aí estão buscando ser melhores. Fui tendo apoio dessas pessoas para limpar essas energias. Gente, as energias são cordões. São cordões que te ligam a, a outras pessoas que têm aquela energia, que ressoam com você. Apesar de eu não praticar essas coisas, perversidade, maldade, conluio, corrupção, etc., eu tinha esses registros na minha vida. Quando você recebe gaslighting, é como se eles te entregassem, a pessoa que está praticando gaslighting com você está te entregando um prato cheio daquilo que ele te desperta, ou ela te desperta, ou eles te despertam. Raiva, ódio, confusão, mágoa. Aí você vai lá, faz a oração do perdão, você quer perdoar, mas no outro dia você recebe a mesma coisa. Enquanto você não sai daqui, não entende aquela história, não sai daquele ambiente, você não consegue
começar a se curar. Eu tive que sair da minha casa. Eu tive que sair da minha própria casa em Uberlândia, mudar de cidade, para eu começar a me curar de verdade. E começar praticamente do zero. Eu tô num recomeço. E é muito doloroso porque você olha para trás e fala assim, mas espera aí, o que eu fiz de tão errado para ter acontecido tudo isso, para merecer tudo isso? Aí você tem que praticar perdão, você tem que praticar resiliência, você tem que praticar o perdoar a você mesma, você tem que limpar mesmo essas coisas, e aí entra o Ho'oponopono, e aí entra orações, e aí entra a apometria, e aí entra constelação, e aí entra muita meditação. Senão eu vou falar, eu não estaria aqui conversando com vocês. E eu vejo assim o testemunho do Bruno Gimenez, da Beth Russo, da Amanda Dreyer. São pessoas que Amanda Dreyer não, mas são pessoas que chegaram no fundo do poço, inclusive o financeiro. Eu olhei para minha vida agora e me deu vontade de chorar, de ver o que sobrou para mim assim financeiramente. Eu não estou aqui me fazendo de vítima, estou contando a minha história, porque eu quero pegar um monte de gente que está na mesma situação que eu e a gente ir para frente, sabe? Tem uma oração que é Anna Behoa, é uma oração cabalística, e tem um pedaço dessa oração que a gente pede a Deus que nos dê força para seguir adiante. É recomeçar. Eu tô nessa situação. Mas muitas vezes eu me pego olhando para trás e eu me pego querendo tirar satisfações. Por quê? Por que fizeram isso comigo? Sendo que eu estava doente, sendo que eu estava com problemas seríssimos. Por quê? Aí eu tento substituir agora o para quê. E mesmo olhando a casa de onde eu saí lá de Uberlândia, que é minha, da minha família, né? Uma casa simples, mas ela tá toda destruída. Minha casa tá em pedaços. Mesmo olhando para isso, eu agradeço. Deus, obrigada pela janela. Deus, obrigada pela geladeira, obrigada pelo fogão, obrigada pelas roupas de cama, obrigada porque eu estou andando, obrigada porque eu estou falando, porque ano passado, no final do ano, eu não conseguia ficar de pé. Podia ter a comida que fosse, eu não conseguia meu estômago não conseguia digerir aquela comida. Durante todo o meu tratamento, eu vivi basicamente de sopinha. Eu fazia as sopinhas de legumes com carne,